Meu pastor, você tem uma bênção. Obrigado, meu pastor. Feche os seus olhos, ore junto comigo em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, por este culto de celebração, Senhor, ao Teu santo nome. Celebramos a Ti, ó Deus, pela vida de cada casal, que com êxito, ó Deus, concluíram, ó Deus, o renovando as alianças. Meu Pai, muito obrigado. E nesse momento, Senhor, nós pedimos a Ti, o Teu Santo Espírito, que o Senhor continue entre nós, nos ajudando, Senhor, para que a Tua palavra seja ministrada, para que a Tua palavra possa alcançar corações nesta noite. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa porta aberta, pela vida dos meus irmãos aqui reunidos, que possamos receber mais de Ti, ó Deus, para a nossa vida e para a nossa família. Obrigado a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje, um culto especial. E nós estamos aqui sempre o último domingo do mês falando sobre família. E quando nós falamos de família, isso engloba diversos assuntos. Seja o tratamento que existe do pai com seus filhos, filho com os pais, e como lidar com os conflitos familiares, e assim vai. Mas hoje, especificamente, aproveitando que esse dia é um dia de celebração pelo término do Renovando as Alianças, nós queremos elevar uma palavra direcionada para os casais, tá? Que tem como tema o casamento, uma idealização divina. Poxa, pastor, mas eu estou presente aqui, eu não sou casado, então essa palavra não serve para mim? Serve sim, porque você já vai guardar no teu coração esses princípios que serão comentados aqui, segundo a palavra de Deus, para quando você consolidar uma união, um casamento, você viver esses princípios na tua família, na tua casa, na sua vida conjugal. E vivendo assim, eu creio que você será ricamente abençoado. Então, irmãos, o casamento, de primeiro momento, a gente tem que entender que o casamento é uma idealização divina. Por mais que você encontre autores, pregadores, pessoas falando sobre o casamento e costumes que nós temos dentro da sociedade que acabam buscando apontar como deve ser um casamento, por mais que a gente encontre isso, o casamento, irmãos, ele tem em Deus a primeira palavra e a última, porque foi o Senhor que criou o casamento, foi Ele que instituiu o casamento no Éden. Então, por mais que a gente encontre tribunais dizendo o que é casamento, por mais que a gente encontre autores de livros explicando sobre casamentos, por mais que a gente encontre muitas e muitas pessoas falando sobre o casamento, nós temos que entender que os princípios do casamento estão na palavra de Deus, porque foi o Deus que nós servimos, o Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas que instituiu o casamento, e Ele tem a primeira palavra como a última. E quando eu digo que casamento é uma instituição divina, logo nós conseguimos interpretar ou pensar o seguinte: se é algo divino, então com certeza vai trazer muitas bênçãos de Deus sobre a minha vida. Isso é uma verdade. O casamento, sendo uma instituição divina, ele tem como a finalidade trazer bênçãos sobre a vida do homem. O grande problema no casamento é que a administração da vida a dois está na mão do homem. E quando esse homem tenta, de alguma forma, conduzir essa relação fora dos princípios de Deus, isso começa a trazer desgaste para o relacionamento, para a união. Então, mesmo sabendo que o casamento é uma união divina, instituído por Deus, Ele entregou na vida do homem como conduzir essa relação. E se essa relação não for conduzida com sabedoria,
se não for conduzida segundo os padrões bíblicos, segundo aquilo que Deus nos ensina, existe uma grande possibilidade desse casamento virar, um grande problema para a vida do homem e da mulher. Então, baseado nisso, eu posso dizer que o casamento, ele pode ser, irmãos, a pré-sala do céu na tua vida, mas também a pré-sala do inferno na tua vida, se você não saber conduzir a sua vida conjugal. Então, os princípios bíblicos para ter uma vida, um casamento feliz, é o que nós queremos pontuar para vocês nesta noite, para os casais que durante essas 10 semanas ficaram aqui recebendo da palavra de Deus, recebendo do Senhor. Então, essa mensagem tem como objetivo trazer luz sobre o verdadeiro propósito do casamento e as bênçãos que ele pode trazer para a vida do homem e da mulher. Você quer ter um casamento abençoado? Diga amém. Você que é solteiro e quer ter uma vida conjugal abençoada no futuro, diga amém. Cadê o solteiro? Diga amém. Dainha, Deus tem uma grande bênção para você. Esse seu amém foi com convicção. Então, irmãos, se você quer ter essa grande dádiva de Deus na tua vida conjugal, preste atenção no que a palavra de Deus nos ensina. Preste atenção no que a palavra de Deus nos orienta e viva, porque com certeza o seu casamento será um jardim de romantismo e muita felicidade. Então abra sua Bíblia comigo, fazendo um favor, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 24, que nós estaremos fazendo uma mensagem expositiva com esse simples versículo aqui da palavra do Senhor. Gênesis 2, 24. Nesse versículo existem muitos princípios para que você possa ter um casamento abençoado, uma vida conjugal aonde será uma grande dádiva de Deus na sua vida. E diz a palavra do Senhor, Gênesis 2, 24. Por isso, o homem deixe pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma única só carne. Então, portanto, ou por isso, o homem deixe pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma única só carne. Então, a primeira grande observação que nós temos que ter a respeito do casamento, da vida a dois, é que o casamento é um projeto que requer maturidade. Maturidade. O texto diz o seguinte: homem deixará o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E se une à sua mulher. Então, olhando para esse contexto, irmãos, o homem, a mulher, o casamento não é coisa de menino, não é coisa de adolescente. E quando lemos na palavra de Deus, o homem, a mulher, demonstra que o casamento é um ato que deve ser feito com consciência e maturidade. Maturidade, consciência e maturidade. Casamento não é coisa de moleque. Palavra forte, pastor, mas é uma realidade. Se você entrar dentro de um relacionamento sem maturidade do que é viver a dois, você vai ser extremamente infeliz e vai fazer daquela pessoa que está ao teu lado também uma pessoa extremamente infeliz. Então, o casamento é algo que deve ser realizado baseado na maturidade. E maturidade não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com idade. Sempre quando Deus me proporciona o privilégio de estar ministrando sobre a vida de casais, ou fazendo gabinete pastoral, ou então fazendo um casamento, e antes eu tenho a oportunidade de conversar com os noivos, eu vejo em alguns jovens
com pouca idade, mas com uma maturidade tremenda. E eu consigo identificar que aquela união será próspera, que aquela união será abençoada, porque existe ali maturidade. E maturidade não tem nada a ver com idade, porque, diferente disso, muitas das vezes nós paramos para conversar com casais, né, de anos e anos em uma jornada conjugal e encontramos atitudes infantis que não soma em nada dentro do relacionamento. Então, a primeira grande observação é o casamento é um projeto que requer maturidade. Você, menina, jovem, que está aqui esperando em Deus o teu varão. Amém, Andréia? Então, você que está esperando aqui esse varão, quando você encontrar ele, a primeira coisa que você deve fazer é ver se ele tem maturidade, se ele tem um projeto de vida, se ele tem projetos, sonhos para uma vida a dois, se ele tem responsabilidade, se ele tem compromisso, porque se ele não tiver maturidade, passa a fila. Peça a Deus que Deus coloque outra pessoa na sua vida. E assim também, se você, jovem de Deus, que está aqui esperando, né, em Deus uma varoa, e você não consegue ver nela maturidade, segurança, uma pessoa que será a mãe dos seus filhos, uma mulher auxiliadora que estará ao teu lado nos momentos de felicidade, nos momentos de luta, nos momentos de tristeza. Se você não consegue ver isso nela, não é o momento, e talvez não seja a pessoa para você consolidar ali uma união. Então, a gente tem que ter essa visão. O casamento é um projeto que requer maturidade. E aí a gente, né, tem que pensar, casamento não é coisa de criança, de adolescente, né? Então, isso não tem nada a ver com idade, e sim com maturidade. O segundo ponto é que o casamento é uma união permanente. Diz o texto bíblico que nós lemos, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se assim dois, uma só carne. Então, o casamento é uma união permanente. E existe, irmãos, uma grande diferença em juntar-se e unir-se. Juntar e unir tem uma grande diferença. E casamento é unir, é uma união, e não juntar-se. Qual a diferença disso? Vou procurar dar um exemplo para que você consiga entender isso. Vamos dizer que eu pegue uma sacola plástica e coloque dentro dessa sacola uma sacola de mercado, uma banana, um mamão, uma laranja e um abacaxi. Essas frutas estão juntas dentro da sacola? Sim ou não? Sim, muito bem. Então, essas frutas estão juntas dentro da sacola. Eu consigo separar essas frutas com facilidade? Também consigo. Então, vamos dar uma ênfase maior. Eu, então, corto essas frutas e coloco essas frutas juntas, cortadas, picadas, dentro de uma vasilha. Eu faço uma salada de fruta. Essas frutas estão juntas ou unidas? Elas estão juntas, porque você ainda consegue separá-las. Porque você consegue pegar um garfinho e falar, eu não como banana, e vai lá, pega só o mamão. Eu não como abacaxi, e vai lá, pega só a uva. Agora, se eu pegar essas frutas, eu colocar todas elas dentro de um liquidificador, e ali triturar, fazer uma vitamina, elas estão juntas ou unidas? Unidas, é assim que é um casamento. Você vai conseguir separar aquelas frutas na vitamina? Não vai, porque elas se uniram, elas se transformaram em um único elemento, e assim deve ser o casamento. Casamento não é juntar, é unir-se. E quando se une, não tem como separar. Não tem separação, porque passam, segundo a palavra de Deus, ser uma única só carne,
uma única só carne, diz a palavra do Senhor. Sabe qual é o grande problema? É que tem muitos casais que estão juntos dentro de casa, mas não unidos. E isso acaba gerando o desgaste dentro do relacionamento. Estão juntos, onde na realidade deveriam estar unidos. Uma única só carne. Essa é a grande diferença. Muitos casamentos, muitos relacionamentos estão nas portas do divórcio, porque as pessoas estão juntas dentro de uma casa e não unidas em família. Estar junto, irmãos, requer um elo fraternal, um elo de amor, de respeito em todas as áreas da nossa vida. Estar unido requer uma união emocional, uma união financeira, uma união íntima, física, uma união em intimidade. Então, a união conjugal, ela é perpétua. Por quê, irmãos? Quando estamos unidos, nós passaremos a ser uma única só carne e nada pode nos separar. Você que está aqui, os casais que estão presentes, vocês estão juntos ou unidos? Eu espero que vocês estejam unidos, porque unidos nada e ninguém vai conseguir separar aquilo que Deus uniu. Amém? Aquilo que Deus uniu. Então, o segundo tópico fala sobre isso. Fala sobre o casamento é a união permanente. O terceiro tópico, o casamento é uma ruptura com o passado e uma ligação com o presente. Diz o texto que nós lemos, Gênesis 2:24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma única só carne. Então, o casamento é uma ruptura com o passado e uma ligação com o presente. E se você não entender isso, que o casamento é uma ruptura com o passado e uma ligação com o presente, se você não entender isso, que casamento é uma ruptura com o passado, uma união com o presente, vai te trazer grandes problemas para a tua vida. Irmãos, não estou falando aqui de virar as costas para o teu pai, para a tua mãe. Não estou falando aqui de abandono, divórcio familiar, não. Estou mostrando para você que casamento é se desligar do passado e se ligar ao novo, ao presente. E um grande problema dentro dos relacionamentos é que as pessoas não conseguem fazer, sabe, esse corte do cordão umbilical. E não conseguem se desfazer do passado para viver o presente. E aí, a minha mãe fazia o café dessa forma. A minha mãe é melhor do que você. A minha mãe, o meu pai, né, ele é muito mais carinhoso do que você. O meu pai tratava a minha mãe com carinho, você não me trata com carinho, porque ainda está preso com as coisas do passado. É necessário se desligar do passado e ligar-se com o presente. Então, se você não entender isso, você terá sérios problemas. Ruptura com o passado e união com o presente. Casamento é uma união com o presente, é um auxílio, né? O Senhor Deus, Ele disse, olha, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, casamento é o que? Auxílio. Casamento é o que? Companheirismo. Casamento é união com o presente, se desligando do passado. Irmãos, isso é importante falar, porque muitas das vezes nós temos filhos e nós queremos controlar o relacionamento dos nossos filhos. É um grande erro. E se você faz isso, você está contribuindo para a infelicidade conjugal do teu filho ou da tua filha. É necessário se desligar com o passado e falar, filho, agora a bola está com você. Filha, agora a bola está com você. Conduza o seu relacionamento pautado na palavra de Deus. Estabeleça dentro do seu relacionamento uma união, um companheirismo, aonde o diálogo, o amor, o respeito prevalece. Mas isso não acontece. E muitas das vezes
nós queremos controlar o relacionamento dos nossos filhos e vai dar ruim. E vai dar ruim. Quando outras das vezes os filhos querem continuar preso aos seus pais, que também não vai dar certo. É necessário você seguir a sua vida. É necessário você, homem, ser o sacerdote, o cabeça do seu lar. É necessário você agora projetar ao lado da sua família a sua vida conjugal. Se desligar do passado e unir-se com o presente. Então, existem grandes erros nessa atitude. Existem grandes erros quando os pais, eles valorizam demais os filhos e quando, na realidade, esse valor deveria ser direcionado à sua esposa ou ao seu esposo. Existe um grande erro dentro do relacionamento quando queremos manipular o relacionamento dos nossos filhos. Meu amigo, você tem que ser o quê? Dentro do relacionamento dos seus filhos. Você tem que ser aquele homem, aquela mulher que fala, eu estou aqui quando você precisar de ajuda, mas não se meta. Vocês lembram que uma das ministrações bem antigas, eu falei sobre o amigo do Hot Valley? Quem lembra isso aí? Vou repetir para vocês que não estavam presentes nesse culto. Tinha um amigo que ele casou e foi morar em cima da casa da mãe. E aí, a mãe não conseguiu fazer essa ruptura. Meu filho casou, ele tem a vida dele agora. E aí, o que acontecia? Acabou o feijão, lá na casa dela. Morava embaixo. Ela subia na casa do filho, a esposa do filho em casa, ela não falava nada, entrava na cozinha, pegava o feijão e descia. Acabou a carne, precisava de um ovo para fazer um omelete. Ela subia na casa do filho, com a esposa do filho em casa, e aí, esse amigo, ele foi e falou assim para mim, pô, Denilson, cara, não tem 4 meses de casado, a esposa está querendo me separar. Ela me deu 2 opções, ou a gente aluga um outro local para a gente morar, ou se separa. Falei, mas o que houve? Pô, cara, minha mãe não conseguiu entender que eu casei, cara. Minha mãe não entendeu que eu casei, que nós casamos, que nós temos a nossa vida. Minha mãe vai dentro da minha geladeira, pega as coisas que eu tenho lá, nem falar com minha esposa, ela fala. Minha esposa falou que já deu vontade de pegar a colher, de fazer comida, dar na cabeça dela, qualquer dia vai acontecer uma tragédia. Aí eu falei assim para ele, eu lembro que ele gastou R$250 que salvou o casamento dele. Falei assim, tem dinheiro? Aí tem, eu falei, vamos ali no amigo meu da 37 que ele vende uns Hot Valley. 7 meses. A gente vai comprar, o nome desse amigo é Antônio. A gente vai comprar uns Hot Valley com ele. Tu vai chegar e falar, mãe, ó, esse cachorro é extremamente valente. Se você entrar aqui, ele vai acabar com a tua vida. Ele vai te matar. Rapaz, ele gostou tanto da ideia que hoje ele tem 3 Hot Valley. Sem brincadeira, 3 Hot Valley. E está morando no mesmo lugar, feliz da vida. Precisa ser assim, irmãos? Não precisa ser assim. A gente precisa respeitar, irmãos, a escolha dos nossos filhos. A gente precisa entender que eles vão fazer a escolha e a gente deve apoiá-los. Ó, estamos aqui, mas existe uma ruptura. Não deixou de ser o seu filho, mas é esposo dela. É a esposa dele. Então precisa se fazer essa quebra, né? Essa ruptura com o passado e uma ligação com o presente. Não estou falando aqui que você vai abandonar a tua família, pelo contrário, mas você tem que ter a sua responsabilidade como chefe de um lar, né? Você tem que ter a tua responsabilidade como auxiliadora idônea, como mulher, como esposa, como esposo. Ah, pastor, isso é coisa para adolescente. Adolescente nada. Tem a opção de casais vivendo assim.
Uma porção de casais vivendo assim, que toma decisões pegando o conselho da mãe e do pai e não para nem para escutar o que a esposa tem para falar. Não para nem para escutar o que o esposo tem para falar. Ah, eu vou fazer isso. Poxa, mas você não falou comigo. Ah, mas eu falei com meu pai e minha mãe. Ué, mas quem é o teu esposo? Quem é a tua esposa? É assim que funcionam as coisas? Você falou com teu pai, com tua mãe, e você não traz o problema para mim, você não conversa comigo. Tem uma porção de pessoas vivendo assim. E vou dizer, estão nas beiradinhas assim, ó, do precipício para acabar com o relacionamento porque estão agindo errado. Então, o casamento, irmãos, é amizade, companheirismo, auxílio trocado, vínculo permanente, diálogo em todas as áreas da vida, seja sexual, seja emocional, seja nos projetos, né? E aí deu o exemplo, muitas vezes você tem sonhos, projetos, você compartilha com todo mundo, com teus amigos do trabalho, amigos do Facebook, compartilha com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos, menos com a tua esposa, menos com teu esposo. É um grande vacilo, é um grande erro. Então, precisamos, irmãos, ter essa ideia. Casamento é uma ruptura com o passado, uma ligação com o presente. Passa-se a ser uma única só carne. Não existe uma porta fechada dentro do relacionamento. O diálogo tem que ser aberto em todas as áreas da vida. Todas. Agora tem gente que tem fobia ao diálogo. Não quero conversar não. Irmãos, todas as áreas da vida. Diálogo, conversa. Tem gente que tem essa fobia ao diálogo, não quer conversar. Não quer colocar a relação para ser dialogada, para ser conversada. Não quer colocar os desafios do casamento na mesa para se conversar, para dialogar. O que isso vai acontecer? Desgaste dentro do relacionamento. Desgaste. Então, o relacionamento se fala de tudo. Se fala das dívidas, se fala de quanto que tem que ser pago, se fala do orçamento, se fala da vida íntima, sexual. Não está gostando, minha irmã, do que o esposo está fazendo com você dentro do relacionamento? Fala, olha, não quero isso e ponto final. E cabe a ele respeitar. O mesmo lado acontece quando você não está gostando da atitude da sua esposa. Então, não quero dessa forma, não concordo com isso. Diálogo, conversa. E vocês que fizeram aqui o Renovando a Aliança, chegar em casa, coloca o diálogo em dia. E aí, irmão? E aí, minha esposa? E aí, meu esposo? O que a gente tem que acertar agora aqui? O que a gente tem que conversar? O que está faltando dentro do nosso relacionamento? É o diálogo? É a conversa? É a amizade? É o respeito? E muda. E muda. Procura mudar. Então, o casamento é um canal aberto para o diálogo em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Então, o último tópico para a gente encerrar. O casamento é firmado em palavras amorosas. Em palavras amorosas. Olha só o que diz aí em Gênesis 2:23. Abre para mim, fazendo um favor aí. O casamento é firmado em palavras amorosas. Então, Adão disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Então, irmãos, o casamento, ele é firmado em palavras amorosas. O casamento é um remédio para a solidão do homem. O homem estava só no Éden
E o Senhor falou, olha, eu vou criar uma companheira, uma mulher idônea, auxiliadora, para estar ao lado do homem. Então, o casamento é um remédio para a solidão do homem. O casamento é firmado em palavras amorosas. Olha o que Adão falou. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Você imagine que Adão, ele ali cochilou, e aí quando ele acordou, quem ele viu? Aquela beleza na frente dele, aquela linda mulher. Ele falou, uau, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Palavras amorosas. Talvez você não consiga identificar isso, mas se você for parar para olhar o contexto, aqui ele fez um grande elogio para sua esposa. E sabe, um texto bíblico que nos ensina muito sobre essas palavras amorosas dentro de um relacionamento é o livro de Cantares, aonde o autor ele fala, minha noiva, minha amada, minha querida. E aí tem um texto de Cantares que eu gosto de falar com minha esposa, ela fica rindo. É Cantares 1:9, que fala assim, olha, as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó meu amor. Pastor, isso é palavras amorosas. Irmão, pega o contexto. Quem era as éguas de Faraó? Não existia beleza como as éguas do Faraó, era única. Era uma beleza única. E quando o autor de Cânticos fala sobre isso, ele está falando, não tem nada comparado à sua beleza, você é única. Mas para melhorar um pouco, no outro verso ele fala assim, ó, formosa são a tua face entre os teus enfeites, o teu pescoço com os teus colares te torna ainda mais linda. Então assim você vai encontrar o tempo todo no livro de Cantares, nessa poesia, palavras de amor, palavras de romance, palavras lindas, que deve existir dentro do relacionamento. Irmãos, nenhum relacionamento sobrevive à grosseria. Pode sobreviver 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, mas serão 20 anos de infelicidade. 20 anos de pré-inferno na vida dessas pessoas. Nenhum relacionamento sobrevive dessa forma. Palavras ásperas, de grosseria, agressivas, agressões verbais. Então, faça um elogio para a tua esposa. Faça um elogio para o teu esposo. Saiba dizer muito obrigado. Meu amor, muito obrigado por esse almoço maravilhoso que você fez. Minha paixão, muito obrigado por esse dia maravilhoso que eu tive ao seu lado. Minha querida, muito obrigado pela sua amizade, pelo seu respeito, por você ser minha companheira, por você estar ao meu lado, somando comigo dia após dia. Palavras amorosas. Mas aí, irmãos, não é a realidade. Quantas das vezes a gente vê dentro da sociedade ofensas, a sua gorda, seu fracassado, seu miserável, né? Você não tem nada. Quantas das vezes eu escuto as pessoas falando isso, ó, você não tem nada, tudo aqui é meu, tudo aqui é eu que conquistei, você não tem nada, você não é ninguém. Olha quantas palavras, irmãos, malditas que vão corroendo um relacionamento, palavras que vão acabando com o relacionamento a dois. E não é esse tipo de comportamento, não é esse tipo de comportamento que vai produzir a edificação para a nossa vida. Não vai. Então a gente precisa viver esse relacionamento pautados em palavras amorosas. Minha esposa tem uma roupa dela que ela é toda listradinha. Falo, cara, a presidiária mais linda que eu já vi na vida. Parece uma presidiária mesmo, toda listradinha. Aí quando eu chego, ela tá com aquela roupa, eu falo, amor, você é a presidiária mais linda que eu já vi. De brincadeira.
Mas a gente tem que viver dessa forma, irmãos. Trocando afetos, palavras de carinho. O mundo já é tão mal, irmãos. E você não poder desfrutar isso dentro da tua casa. Você não ter essa paz dentro do teu lar. Você não receber incentivo dentro do teu lar, dentro da tua casa. Você não receber esse combustível, né, que a gente precisa para encarar o mundo dentro da tua casa. Fica complicado, irmãos. Não vai sobreviver esse relacionamento. E eu estou falando aqui em agressões verbais. Só que essas agressões verbais ganham uma proporção maior à física. Aí, irmãos, já acabou o relacionamento. Tem muito tempo, eles não conseguiram ver. Precisa se resgatar. Sabe, e reconstruir algo que foi quebrado, reconstruir algo que foi ferido, é muito mais difícil, é um desafio muito maior, mas em Deus é possível, em Deus é possível. Então, irmãos, o casamento para a gente encerrar, o casamento é um projeto que requer maturidade. Uma união permanente é diferente a juntar e unir. Quando se une, é uma única só carne, impossível de ser separado. O casamento é uma ruptura com o passado, uma ligação com o presente. São de gente aí vai comprar Rottweiler. Alguém vai comprar um Rottweiler para casa? Me procura, tá bom? Tem Rottweiler, pastor alemão, pitbull, esse rapaz vende tudo. Então, o casamento tem que ser firmado em palavras de amor, amorosa. Um cuidado com o que você fala. Tem palavras que é pior do que um tapa na cara. O romantismo precisa ser cultivado. O elogio precisa ser pessoal e direto. E o amor precisa ser constantemente reafirmado. Constantemente reafirmado. Então você vai chegar na casa hoje para a tua esposa, você vai falar o quê? Fala minha égua de faraó. Vai ou não vai falar para ela? E ela, sabendo já o significado disso, ela, meu garanhão, vai te dar um abraço e vocês vão ser felizes em nome de Jesus. Então, o casamento é uma solidão, uma solução para a solidão do homem. O homem estava só, irmãos, e Deus criou a mulher. Amém? Então, para a gente finalizar, prática. O que o casamento tem sido na sua vida? Uma antessala do céu ou antessala do inferno? Pastor, uma antessala do inferno. Dá tempo de mudar. Dá tempo de mudar a tua vida conjugal. Viva os princípios de Deus. Busca o Senhor e Ele vai edificar a tua vida a dois. Diálogo, conversa, perdão, perdoe. Tente escrever uma nova história de vida. Prática. O que o casamento tem sido na sua vida? Se você tem dúvida, pergunta à tua esposa, amor, o que você tem achado do nosso casamento? Meu esposo, o que você acha do nosso casamento? Tem sido bênção para você? Tem sido bênção para mim? Tem. Glória a Deus. Pode melhorar? Pode. O que a gente tem que melhorar? Vamos melhorar. Vamos melhorar. Então, que o seu casamento, irmãos, ele seja sempre pautado nos sentimentos de felicidade, unidade, união e não fardo. E aí outra coisa que a gente tem que pensar, qual preço você está disposto para pagar para a felicidade conjugal? Porque tem um preço, irmãos. Tem um preço. Dentro do relacionamento tem um preço que tem que ser pago. Você tem que entender, o momento, você tem que entender as coisas que acontecem dentro do relacionamento. Não é só felicidade, tem momentos difíceis. Mas quando vocês são unidos, uma única só carne, vocês conseguem vencer todas as dificuldades, pagando-se um preço. Casamento tem boleto, filho. Quem quer casar aí,
Ó, tem boleto no casamento. Você sabia? Tem mercado, final de mês tem sacolão. Casamento tem conta para pagar. Casamento também tem problema. No casamento tem dia que a mulher está de TPM. E o homem está de TPP. Tensão pré-pagamento. O cara fica nervoso porque recebeu o salário e já acabou tudo. Então, irmãos, o casamento tem problemas. Agora, qual o preço que você quer pagar para ser feliz? O preço é esse, irmão: perdão, diálogo, conversa, uma porta aberta. Então, irmãos, o Criador, sabe, o nosso Deus, foi Ele que instituiu o casamento. E toda a solução para ser feliz está nele. Toda a solução para ser feliz na vida conjugal a dois está em Deus. Está na palavra de Deus. Se você conseguir viver isso, se você conseguir botar isso em prática, irmãos, a sua casa vai ser um oásis de felicidade. Amém? Gostaria, hoje, especialmente, que os casais ficassem de pé fazendo um favor. Você que está com a tua esposa, você que está com o teu esposo, que eu quero orar por vocês. E, pastor, eu vim sozinho, por exemplo, hoje minha esposa não está aqui. Tinha uma formatura de uma sobrinha, a gente teve que se dividir hoje. Nessa hora, a única só carne se divide. Vai representar a família que eu vou para o culto. Se você estiver sozinho, esposa aqui, mas queira receber uma oração, fique de pé, porque a gente vai estar orando por você, em nome de Jesus. Então, lembre-se disso, irmãos. O segredo da felicidade está em Deus e nos princípios do Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Aleluias. Chamar aqui o diácono Luiz e Rosa aqui em cima, fazendo um favor também. Oremos a Deus. Meu Pai, nessa noite, de uma forma mais leve possível, falamos sobre um assunto tão sério: vida a dois. Meu Pai, nós sabemos os desafios que estão diante dos casais. Sabemos, ó Deus, o quanto é difícil encarar, ó Deus, os problemas do mundo e buscar, ó Deus, ter uma felicidade plena dentro do nosso lar. Mas nesta noite, Senhor, diante desse grande desafio que nós temos, quer fazer, ó Deus, o nosso cônjuge feliz. Diante desse desafio, nós buscamos em Ti, Senhor, a felicidade que precisamos. Porque o Senhor instituiu a vida a dois. E em Ti, Senhor, encontramos a plena felicidade. É na Tua palavra, nos Teus princípios, que nós encontramos a plena felicidade conjugal. Meu Pai, eu quero orar pelos casais que compõem este ministério. Quero orar, Senhor, por cada família aqui representada. Muitas das vezes, ó Deus, a vida a dois é bombardeada por setas do maligno, buscando, ó Deus, a separação de casais, a contenda, a intriga e a divisão de um lar. Mas nós cremos que em Cristo Jesus, na autoridade daquele que vive e reina para todo sempre, toda seta do maligno, toda divisão conjugal, toda influência maligna está sendo nesse momento anulada em nome de Jesus. E que as alianças que foram feitas, ó Deus, no altar do Senhor,
diante de testemunhas físicas, diante de testemunhas eclesiásticas e diante do altar do Deus vivo, essas alianças hoje estão sendo fortalecidas em Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Abre, Senhor, na vida desses casais, a porta do diálogo, da amizade, do respeito, da fidelidade, de uma união plena para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Que o relacionamento dos teus filhos possam ser pautados, ó Deus, em maturidade, em palavras de incentivo, amor, amizade, respeito, fidelidade, Senhor, a dois. Que esse relacionamento seja pautado segundo os princípios bíblicos que o Senhor nos deixou, Senhor, para que possamos desfrutar de uma felicidade plena em o nome de Jesus. Pai, eu creio em Ti, Senhor, e eu Te agradeço porque eu creio que o Teu Espírito está aqui e que o Teu Espírito está tocando em corações, que o Teu Espírito, ó Pai, está liberando perdão, ó Deus, para esses casais que um dia, ó Pai, feriram-se mutuamente, Senhor. Eu creio que o Teu Espírito está aqui curando feridas conjugais, feridas que foram abertas pelo adultério, feridas que foram abertas pela agressão verbal, feridas que foram abertas, Senhor, pela divisão, pela intriga, Senhor. Espírito de Deus, passeia neste local, vai tocando, ó Deus, em cada casal, Senhor, vai tocando, Senhor Jesus Cristo, curando traumas, feridas de relacionamentos, em o nome de Jesus. Traz, meu Deus, uma restauração plena, para a honra e glória do Teu santo nome. Deus, eu Te peço por esses casais, Senhor, que passaram pelo Renovando as Alianças. Meu Deus, que todo o ensinamento, que todo o conteúdo que foi ministrado sobre a vida deles, Senhor, possa ser uma prática diária, que eles possam viver cada conteúdo, ó Deus, dentro do seu lar, e contemplar a felicidade a dois, a felicidade conjugal, uma felicidade plena, para a honra e glória de Ti, Senhor. Assim eu oro, Pai, e Te agradeço, ó Deus,